Vamos para mais uma aula de Geografia Humana. Daremos continuidade ao conteúdo do módulo 8, que é a formação de blocos econômicos. Nessa parte 3 da aula, nós estudaremos a última parte do bloco econômico da Europa, em que nós vamos discutir sobre o CI. Depois nós vamos ver os blocos econômicos da América e depois os blocos econômicos globais. Em outra aula ainda, abordaremos as organizações econômicas da América, como os BRICS. Depois de estudarmos a formação da União Europeia e entender a importância desse bloco econômico como exemplo para outros blocos econômicos, agora nós estudaremos a Comunidade de Estados Independentes, o CEI. Essa Comunidade de Estados Independentes ela foi criada no contexto de finalização da Guerra Fria, que vai ocorrer em 1991. E ela vai substituir a influência da União Soviética. Nesse mapa animado, mostra a expansão do Império da União Soviética. E justamente em 91 retoma até a Rússia. O que acontece nesse contexto para explicar essa substituição da União Soviética pela CEI, que será fundamental para entender qual é a relevância desse bloco econômico no conteúdo abordado da aula. Na década de 80, a União Soviética já tinha vários problemas econômicos, políticos. Durante o governo de Gorbachev, em 1985, é feito duas reformas, a Glasnost e a Perestroika. Eu vou apenas explicar porque esse conteúdo ele só vai aparecer em outro momento. Mas essas duas políticas farão uma reforma à União Soviética, mas não havia pretensão de acabar com a União Soviética. Porém, isso sairá com um tiro no pé, pois justamente serão duas propostas que farão uma mudança nos olhares dos soviéticos. A Glasnost, que é uma reforma política em que dará mais transparência, permitirá os protestos que antes eram proibidos, e a Perestroika, que era uma mudança econômica, que vai justamente mostrar as dificuldades da União Soviética. Então, em 1991, acontece uma série de fatores históricos que vão levar à queda da União Soviética e à criação da CEI. Em agosto, é feita uma tentativa de golpe militar, cuja tentativa será fracassada, mas que vai mostrar à população soviética que a população está contra o governo soviético. Um mês depois, acontece um referendo na Ucrânia para perguntar à população ucraniana se eles gostariam de manter-se à União Soviética ou se gostariam de realizar a independência. 90% da população ucraniana vota a favor da independência ucraniana com a União Soviética. Nesse sentido, começa a promover em outros países uma reação em cadeia em busca de uma independência da União Soviética. Em 8 de dezembro, é feito o Acordo de Minsk, que fica na cidade ucraniana. Nesse acordo de 8 de dezembro, é a data que vai oficializar a criação da CEI. Reparem que justamente depois de setembro já é feito esse acordo para tentar manter as relações entre a União Soviética e manter a relação com a Ucrânia. A Ucrânia ele é o segundo maior país do leste europeu. Além do tamanho da extensão territorial, é importante a Ucrânia no sentido econômico e estratégico.
é onde tinham também as armas nucleares, as usinas nucleares. Então era uma potência a Ucrânia. Em 25 de dezembro é feita a renúncia de Gorbachev, que fará então o processo final, ou melhor, o golpe final que vai derrubar a União Soviética, que vai criar, portanto, a CEI. Lembrando que ela será criada no dia 8 de dezembro, mas ainda sem muita noção de como aconteceria. É como se já soubessem, no dia 8 de dezembro, que a União Soviética teria ainda pouco tempo de vida. E a Rússia, a Ucrânia e a Bielorrússia, esses 3 países vão participar desse acordo de Minsk e vão criar essa CEI, convidando os ex-países soviéticos a participarem, entrarem também. Então a CEI, ela marca historicamente a extinção da União Soviética e forma esse grupo. A Rússia agora substitui a União Soviética. Mas será que realmente o Império Soviético realmente terminou? Vou mostrar um trecho de um episódio dos Simpsons que faz uma crítica à União Soviética. E tentei pensar se realmente, olhando a geopolítica mundial, nós podemos dizer que a União Soviética realmente acabou, no sentido da influência da Rússia na região. Pois se percebermos ainda, a Rússia vai manter as suas relações com esses países do leste europeu. Podemos ver no vídeo que é feita uma crítica que, na verdade, a Rússia nunca deixou de ser uma União Soviética, pelo menos no sentido da influência política, militar e econômica. É como se a Rússia ainda buscasse manter o seu império. Com a queda da União Soviética, a CEI vai substituir a influência política, militar e econômica da União Soviética. Nesse momento é importante destacar que em 91, a Rússia e os demais países que pertenciam à União Soviética e vão integrar o CEI, eles vão inserir o capitalismo como mercado. Portanto, não é bem uma União Soviética que nós vemos hoje, mas sim é uma tentativa de manter o poder hegemônico russo. Essa comunidade de estados independentes tem um nome bem interessante, afinal, comunidade da ideia de algo comunitário, igualitário. E reparem que o nome da CEI justamente coloca estados independentes, dando uma ideia que agora essa organização vai respeitar a soberania política dos países. Isso é fundamental para entender algumas brigas que vão acontecer na CEI e vão levar à saída de alguns países, mostrando como a Rússia tenta ainda manter os seus países aliados bem forte ao seu lado. E outro fato importante é a disputa da fluência entre a União Europeia, que nós vimos no vídeo da aula passada, e a Rússia. Nós tínhamos visto que a União Europeia vai adicionar países do leste europeu, países que são aliados da Rússia. Em 2004, por exemplo, nós vemos que Estônia, Letônia e Lituânia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Eslovênia, vão participar da União Europeia. Esses 3 países, primeiro aqui, eles nem aceitaram entrar na CEI. Eles foram os 3 primeiros países a negarem a sua permanência à CEI quando ela foi criada em dezembro de 91. Enquanto os demais países ainda até vão tentar ter um acordo com a CEI e outros vão buscar entrar na União Europeia. Em 2007, Romênia e Bulgária. 2013, a Croácia, que é uma região que estava próxima do poderio da antiga União Soviética. E outros países que esperam adesão: a Albânia, Macedônia, Montenegro, Sérvia, Bósnia e Herzegovina, Kosovo e a Ucrânia, que esse é o mais recente. Esse aconteceu mais ou menos em 2015.
quando teve protestos na Ucrânia e que uma parte de um grupo chamado Euromaidan buscará entrar na União Europeia. Enquanto outra parte da Ucrânia, mais ao leste, onde nós podemos ver no desenho do mapa, olhando aqui, onde está a Ucrânia, esse lado leste, ele vai ter uma proximidade com a Rússia. E esse lado ainda vai querer a sua aliança com a Rússia. Enquanto as demais partes da Ucrânia vão querer uma aliança política e econômica com a União Europeia. Os demais países, Sérvia, Bósnia, são países que são cheios de guerras internas desde os anos 90. E muitas dessas guerras, que na verdade pega todos esses países aqui, está relacionado à política da União Soviética nas suas regiões. Então são países que têm um ódio contra a Rússia. Outro ponto importante é que a Geórgia foi um país que saiu da CEI. Esse país está destacado. A Geórgia tinha entrado, só que a Rússia começou a apoiar grupos separatistas na região da Ossétia do Sul, que é uma região que fica na fronteira entre a Geórgia e a Rússia. A Rússia queria anexar essa região pequenininha da Geórgia, mas não queria uma participação, uma influência direta. E a Rússia apoiou movimentos separatistas na Geórgia. Quando a Geórgia descobriu quem estava financiando esses movimentos separatistas, eles cortaram relação com a Rússia e decidiram sair da CEI. Iniciando os blocos econômicos da América, nós começamos pelo NAFTA, que é o Acordo de Livre Comércio na América do Norte. Isso aqui é a sigla em inglês. O NAFTA teve sua formalização em 1992, sendo formado pelos Estados Unidos, Canadá e México. Mas a sua oficialização, seu início oficial, somente foi feito em 1994, pois havia uma necessidade, entre 92 a 94, de uma adaptação. Então teve um tempinho para que os três países pudessem gerenciar as propostas dessa área de livre comércio. Um fato importante é que em 1989 já tinha um acordo parecido, só que era só entre Estados Unidos e Canadá, que era esse nome desse acordo. Em 92, portanto, foi adicionado o México. Antes era só a relação entre Estados Unidos e Canadá. Agora o México é incluído nessa nova organização. O NAFTA é o bloco econômico mais simples, lembrando que ele tem então um livre comércio. Ele busca então reduzir ou eliminar as tarifas alfandegárias e qualquer obstáculo para a circulação de bens e serviços. De uma forma mais simples para entender, é uma forma de estimular o comércio externo do país, a necessidade de exportar e importar. Esse acordo ele terá diversas consequências que hoje os Estados Unidos têm muitas críticas. Na verdade, particularmente o presidente Donald Trump. É ele que tem essa crítica. E, por fim, o objetivo do NAFTA é garantir as condições de competição leal entre os países, em busca de uma mão de obra especializada. Como que ocorre o NAFTA? Para o México, é através das maquilarias. Maquilarias são espécies de indústrias em que tem
como elemento a mão de obra barata. Ponto central é a montagem de produtos, ou seja, nada é feito dentro do México, no sentido de que uma indústria automobilística, que é um dos exemplos das maquilarias, assim como eletrônicos e de roupas, elas têm a sua origem nos Estados Unidos, a sua produção, o seu design, mas elas são feitas em partes, em que no México elas são montadas. Portanto, o carro ele é produzido nos Estados Unidos e é montado no México, através das indústrias maquiladoras, ou maquilarias, como também é popularmente conhecido. Essas indústrias são muito críticas por conta de fazer com que o México tenha como oferta a mão de obra barata. É um país que tem uma quantidade populacional e essa quantidade de população é extremamente desigual no sentido econômico. E essa população trabalha nessas indústrias maquiladoras que pagam muito mal. E aí nós podemos lembrar que hoje os casos estão relacionados com a China. Então é que nos anos 90 o México começa a abrir as portas e estimular as maquilarias que já existiam nos anos 60. Agora nos anos 90 as maquilarias vão ganhar um outro ânimo. A maioria dessas indústrias serão instaladas na fronteira entre Estados Unidos e México, nas regiões desérticas, e isso vai gerar um lucro maior para as empresas, porque acabam explorando o trabalho. Depois dos anos 90, as maquilarias vão entrar em decadência no México, porque vão passar a ter concorrência com a China, em que ela vai ofertar muito mais vantagens comparativas, uma mão de obra muito mais barata e além de outros fatores, o que faz com que as indústrias maquiladoras do México comecem a entrar em decadência nos anos 2000. Mas, em relação ao NAFTA, é um estímulo às maquilarias por conta das tarifas alfandegárias mexicanas serem muito baixas. Dessa forma, é ótimo para os Estados Unidos ter o NAFTA, pois ele acaba então exportando a sua produção para o México. Lá é feito a montagem, empacotamento, etiquetamento da produção dentro desse país latino-americano. Depois esses produtos retomam para os Estados Unidos. Dessa forma, a gente percebe que a exploração do trabalho e os salários péssimos ficam para o México, o que aumenta um nível de desigualdade social muito grande no México. Não é à toa que em 94, quando entra em ação o NAFTA, o ESLN, que eu já citei em aula, o Exército Zapatista de Libertação Nacional, irá fazer protestos imensos contra essa abertura do NAFTA. Seguindo com entendimento sobre esse bloco econômico bem simples, o NAFTA ele não tem um organismo central de coordenação. Isso mostra como esse organismo ele é bem simples. O objetivo dele é exatamente esse, não é criar uma estrutura, não é criar uma União Europeia, mas sim apenas estimular o comércio externo entre os países. E, de certa forma, para o NAFTA ele é muito positivo. Vou até mostrar um meme relacionado a esse NAFTA. Aqui nós temos dois memes que mostram, em tom satírico, a relação do NAFTA com o México. No primeiro, um tornado avançando sobre o México, enquanto o outro é a senhorinha chamando o coelho e com uma faca escondido. Por que esses tons críticos? Justamente, o NAFTA ele estimula o comércio econômico americano, fazendo com que a legislação e os impostos, os encargos tributários mexicanos sejam reduzidos ao máximo ou até eliminados, o que faz com que grandes empresas americanas consigam entrar no México sem terem prejuízos econômicos, aproveitando a mão de obra mexicana.
E aí, essa produção retoma aos Estados Unidos, onde é o mercado consumidor principal, e a população mexicana acaba tendo salários péssimos. Embora esses salários péssimos, muitos até tentam justificar o quanto o NAFTA, na verdade, não é tão ruim, dizendo que dá emprego. Só que se repararmos os dois pesos entre emprego e as condições de trabalho, é uma coisa para ser muito criticada, conforme está registrado aqui nos memes. Em 2017, com a eleição do presidente Donald Trump, começa um ataque de críticas ao NAFTA, que na visão de Trump, esse foi um dos piores acordos na história dos acordos econômicos. A visão de Trump é baseada numa política protecionista de Make America Great Again e American First. Essas duas doutrinas econômicas citadas, que eram os lemas, slogans da eleição americana de Trump, simbolizam o pensamento do presidente, em que ele critica a saída de empresas nos Estados Unidos para os países como o México e também para os países asiáticos como a China. Tanto o México como a China serão muito criticados. E o presidente eleito, ele vai prometer que vai substituir o NAFTA, que fará um novo acordo totalmente diferente, dizendo, justificando que esse acordo ele é ruim para os Estados Unidos. Mas por que ele diz isso? Justamente a relação dos Estados Unidos, olhando os gráficos do slide, nós podemos perceber a relação das exportações e importações, o que ele tem relativamente parecido com a China, que é uma dependência do comércio externo americano com esses países. Com a China é 1000 vezes pior. Mas com o México, ele também começa a complicar. Se olharmos aqui nessa tabela, nesse gráfico, perdão, nós vemos aqui exportações, que vem aumentando, e o número de importações. Reparem que os Estados Unidos, com os países do NAFTA, ele importa muita mercadoria, pois ele justamente leva suas produções para os dois países, Canadá e México. A balança comercial, então, começa a mostrar problemas, uma vez que para ficar superávit é necessário exportar mais. E reparem que esses crescimentos começaram então a ser muito críticos. E também se analisarmos quais são os principais produtos exportados pelos Estados Unidos, olhando no sentido para o México, olha só, peças de veículo, produção de petróleo, produtos de petróleo, equipamentos de computador, semicondutores. Olhem como os Estados Unidos ele exporta para o México produtos das maquilarias, assim como também para o Canadá, peças de veículos, produtos de petróleo, máquinas agrícolas. E olha só o que os Estados Unidos importa do México. Veículos, pois agora com a indústria maquiladora, ele fez o carro. Ele monta o carro nas indústrias. Não precisa ter uma mão de obra especializada no México, é uma mão de obra barata. Enquanto também tem as peças de veículos, petróleo e gás, equipamentos de computador, equipamentos de áudio e vídeo. Ou seja, reparem que os produtos eles são muito mais caros do que aqueles que os Estados Unidos vai vender. Então, essa relação entre Estados Unidos e México, ela vai ser potencializada nos anos 90, com a nova ordem mundial, a queda do Muro de Berlim, fim da Guerra Fria, e agora ele é criticado com Trump, em que ele principalmente quer uma renovação do NAFTA. Outro ponto muito crítico dessa proposta de renovação era sobre a relação entre Estados Unidos e México, que temos a questão do muro entre os dois países. Rapidamente, só para destacar, o Trump ele prometeu
aumentar a extensão e a profundidade e fortalecer esse muro com o México, que antes, boa parte da fronteira não era feita com muro de concreto. Conforme nós vemos aqui nessa imagem, temos aqui muros existentes e muro proposto e alguns setores fronteiriços, em que alguns são só de madeira. O que o Trump quer é uma mega operação com 12 metros de altura, 25 centímetros de espessura e 1.600 km de comprimento, e além de ter uma profundidade ainda de 2 metros. É uma mega operação que está sendo muito criticado, e na época das eleições o Trump chegou a dizer que quem pagaria pela construção do muro, pelo aumento do muro entre os dois países, seria o próprio México. O que, evidente, o México não fez e diz que não faria. E a substituição do NAFTA foi concretizada no dia 30 de setembro de 2018, em que houve a proposta do acordo USMCA. Essa sigla parece um pouco aquela música dos anos 90. E esse novo bloco, esse novo acordo, ele vai substituir o NAFTA. O objetivo desse acordo é impedir que as indústrias automobilísticas transfiram-se para regiões com mão de obra barata, entre outros também objetivos. A ideia é fazer com que volte a ter um emprego nos Estados Unidos, que justamente eles foram perdidos por conta dessa abertura comercial mundial. E o Trump, tentando recuperar a economia, tentar fazer os Estados Unidos voltar a crescer, ele propôs essas mudanças. Um fato importante destacar é que tentaram fazer esse acordo, conseguiram fazer esse acordo em 2018, bem na época em que estavam com as eleições no México, em que havia uma chance que nas eleições de 2018 e possivelmente um novo presidente no México, que ele não quisesse essa assinatura do acordo. Então o Trump ele apressou para que evitasse essa troca de governo mexicano e impedisse esse novo acordo. Então isso começa a trazer umas mudanças, embora ainda não existe muita informação de como realmente será o acordo, mas a intenção é que cerca de 75% das peças de carro sejam fabricadas nos Estados Unidos por trabalhadores que recebem em média $16 por hora. É uma forma dos Estados Unidos tentar voltar a ter empregos que na verdade são empregos de mão de obra barata e que não são tão desejáveis nos Estados Unidos, uma vez que é um país que tem uma mão de obra especializada de alto valor no mercado, mas sempre tem os imigrantes e eles justamente podem acabar entrando na produção, no trabalho dessas fábricas. E por último, temos que a cláusula de validade desse novo acordo tem uma durabilidade de 16 anos, o que o NAFTA não tinha, e era muito criticado pelo Trump por ser um acordo duradouro, ou seja, para a vida inteira. E aí esse acordo ele talvez possa sofrer modificações. De forma geral, nós não temos muita noção do que ainda será esse USMCA. Não sabemos todas as definições do que vai ocorrer e, evidente, com o coronavírus, muito menos noção do que pode vir no futuro. Esse assunto pode cair no vestibular por conta da atualidade do assunto e, se cair, será relacionado às críticas de Trump ao comércio mundial e sua intenção protecionista do mercado norte-americano e suas críticas da saída das empresas americanas do seu país para países como a China ou como o México.
Agora, um outro bloco econômico da América é o Mercosul, o Mercado Comum do Sul. Ele foi criado em 1995 pelo Tratado de Assunção, feito pela Argentina, Uruguai, Brasil e Paraguai, que serão os membros plenos, os membros permanentes. O objetivo do Mercosul é extinguir as tarifas de comércio entre os países e a manutenção da TEC. Lembrar daquela primeira aula sobre os tipos de blocos econômicos. Os países que fazem parte do ALAD, que é um outro bloco que eu não vou falar, eles participam da reunião Mercosul. O Mercosul ele vai expandir suas alianças com os outros países da América do Sul. Mas a intenção era formar apenas uma união entre os países da Bacia da Platina, que são justamente esses que formaram. Em 2012, o Paraguai foi suspenso do país por conta da queda do Fernando Lugo. Em 2016, a Venezuela será suspensa do bloco. Ela tinha entrado no lugar do Paraguai por conta da suspensão. E em 2016 a Venezuela caiu. E aí o Paraguai retoma ao Mercosul. O motivo da retirada do Paraguai, da suspensão do Paraguai, foi por conta de uma crítica a uma possibilidade de golpe de Estado na região do Paraguai. E isso não surtiu um efeito muito bem aos países do Mercosul, que acabaram fechando as portas para o Paraguai. Mas depois de 2016 eles retornaram ao Mercosul. Uma coisa que está esquecendo é que os países que estão em amarelo são os países convidados do Mercosul. O único que não está convidado é a Guiana Francesa, pois a Guiana Francesa ela pertence à França. Ele é uma extensão da França. Então essa região ela não é um país, não é um Estado-nação. Ela faz parte da França. Nesse sentido, ela não tem relações com o Mercosul por conta dessa questão política. Mas os demais países da América do Sul foram convidados. No caso, a Venezuela, que foi suspensa em relação ao governo que é criticado pela falta de direitos humanos em seu país. Um caso também parecido foi que o Brasil, com o impeachment da Dilma, chegou a ser ameaçado de suspensão, mas depois não teve nenhuma consequência em relação ao fato do impeachment. Isso só mostra como os blocos econômicos eles também usam as suas estruturas, suas organizações como forma de ameaçar, forma de tentar evitar conflitos, assim como a ONU faz também em muitas situações. Mas aqui é um caso que vai gerar vários impactos e conflitos. O Brasil, acredito que só não foi suspenso devido a ser um país potência na América e seria um prejuízo econômico. Se fosse um país menor, possivelmente ele poderia ter tido os mesmos problemas do Paraguai e da Venezuela. Um fato importante a destacar na atualidade é os acordos que o Mercosul vem fazendo, que já é comum, só que tem um acordo de livre comércio com a União Europeia. Na verdade, já foi feito o acordo, embora tenha análise. Isso era uma forma de tentar estimular as relações entre o Mercosul e a União Europeia, aquele mega bloco econômico. Tem muita coisa ainda a ser discutida sobre como isso vai ocorrer, uma vez que as queimadas na Amazônia foram justificadas, na verdade, foram criticadas pela União Europeia no momento da assinatura do acordo. Ele também foi assinado em 2018, na época do G20, e ainda tem muita coisa a discutir, mas a proposta é que isso estimularia muito as relações comerciais entre o Mercosul e a União Europeia, que é um ponto positivo, mas não sabemos como ainda vai funcionar. Outro ponto importante é da obrigatoriedade das placas do Mercosul.
Qual é o objetivo do Mercosul em criar placas? É estimular a integração política entre os países membros. É um passo para conseguir aquele estágio avançado de um bloco econômico, que seria ter aquelas 4 liberdades. No caso, essa de circulação, que facilitaria os órgãos governamentais para identificar carros roubados, entre outros. Então, a ideia de uma placa unificada é uma intenção de estimular essa integração política entre os países membros. No caso dessa imagem, embora eu achei imagens mais oficiais, mais atuais, eles não têm esses itens, mas o resto continua igual. E as placas foram obrigatórias a partir desse ano, no dia 31 de janeiro, para carros novos. Quem quiser depois, veja a matéria que está aqui. Tem um link, é só clicar nesse link que vocês vão chegar. Mas a matéria da Terra também, se digitar, vocês vão encontrar sobre essa placa. Agora eu vou um pouco mais rápido, porque os demais blocos que eu vou citar, eles têm algumas informações apenas interessantes. No caso aqui, o ALAD, que é uma forma de integração da América Latina, criada nos anos 80, não integra apenas as Guianas e Suriname, da América do Sul. Pega México e Cuba, eliminando também a América Central. Ela é uma forma de integração entre governos, uma forma de integração econômica. Temos aqui os países membros destacados. E qual é o objetivo da LAD? O que ela tem de importante? Ela substituiu uma antiga organização que tinha essa ideia de livre comércio entre os países da América Latina e tem uma área muito grande, que é muito importante. Afinal, pega os países mais importantes da América do Sul. Bom, Brasil, Argentina, Chile, México. E era um acordo interessante, mas ele perdeu seu foco, ele perdeu a sua estrela, vamos dizer assim, foi ofuscado com o Mercosul, que tornou-se o principal bloco da América do Sul. Ele dificilmente está caindo, esse ALAD, nos vestibulares. Outro bloco econômico que farei uma rápida fala sobre ele é o Mercado Comum Centro-Americano, que é um bloco criado nos anos 60 e tem os países da América Central, mais precisamente da região continental, não os países das ilhas, não os países insulares. Ela tem a intenção de uma integração econômica e financeira dos países, que tem aí uma relação econômica muito interessante. Esse bloco, assim como a LAD, não são aqueles que mais caem no vestibular. Outro bloco é a CAN, Comunidade Andina de Nações, criada nos anos 70, no Acordo de Cartagena, e tinha como países membros a Venezuela também e o Chile, mas atualmente é Colômbia, Peru, Equador e Bolívia. A ideia era gerar um desenvolvimento econômico e reduzir a desigualdade entre os países, e estabelecer também um mercado comum entre eles. Até 1996 era chamado de Pacto Andino e ele foi substituído depois. 2 países que saíram do CAN foi por causa da ditadura chilena em 73 e da Venezuela em 2006. A Comunidade do Caribe, o CARICOM, que tem os membros da América Central, agora os relacionados às ilhas. Então, nós vemos os países insulares e o Belize, que é uma exceção desses países. Não sei especificamente o porquê eles foram inseridos, mas eles buscaram fazer o mesmo, que é o livre comércio entre esses países. Não é um acordo muito falado nas mídias, pois não tem uma grande participação,
Cuba, ele não faz parte de nenhum bloco econômico desses grandes portes, e Cuba, ele é apenas um país observador. Esses países da América Insular são países que vivem do turismo, principalmente, da agricultura, e alguns países são paraísos fiscais, ou seja, eles não cobram impostos de transições bancárias e nem ficam questionando de onde vem o dinheiro. E geralmente está atribuído com, muitas vezes com tráfico, embora tenha outras pessoas também, como políticos, e outros até com atividades legais que não queiram muita regulação no comércio. Agora nós vamos ver os blocos econômicos globais, ou seja, aqueles que não estão especificamente em um só continente, mas em vários continentes. O primeiro exemplo é o APEC, que ele pega os países banhados pelo Oceano Pacífico. A intenção dessa organização, ou desse bloco, como a gente pode falar, é uma área de livre comércio entre esses países, sem uma integração e dinamicidade. Ele é praticamente um fórum econômico. Um fórum seria uma espécie de espaço de discussão. Então é muito mais uma promoção para discutir sobre o futuro da economia e estabelecer alguns acordos, do que realmente um bloco econômico propriamente dito, como o Mercosul ou NAFTA. Mas ele é muito interessante por ter sido criado lá em 1989, na Conferência de Seattle, que será um palco de manifestações nessa época, e vai englobar vários países interessantes, desde países subdesenvolvidos que estão crescendo, como Coreia do Sul, Hong Kong, Indonésia, Malásia, Brunei, Filipinas, Singapura, Taipei, Tailândia, Papua Nova Guiné, México, Chile, Peru e outros que são os países desenvolvidos. Então nós temos aqui casos bem interessantes, potências econômicas que terão então uma grande participação. E ela surge na época dos crescimentos tigres asiáticos, como Taiwan, Singapura, Coreia do Sul e Hong Kong, e dos novos tigres asiáticos são a Malásia, Tailândia, Indonésia e Filipinas. Eles representam 40% do comércio mundial. Então vejam só a potencialização dessa cooperação econômica. Por fim, nós temos o TPP, que é o Acordo Transpacífico de Cooperação Econômica. A sigla ela está em inglês, que está registrado aqui. Esse acordo foi pensado em 2005, principalmente pelos Estados Unidos, e foi oficialmente criado em 2015, através do presidente americano na época, que era o Barack Obama. E foi feito muita propaganda sobre esse acordo, era muita esperança que esse acordo pudesse registrar grandes mudanças, e era uma grande esperança, era uma grande forma do governo Barack Obama também mostrar que estava tentando algumas mudanças. Os países membros são um pouco parecidos com o do APEC, só que são alguns selecionados. Que a gente for comparar com o slide passado, Austrália, Brunei, Canadá, Chile, Japão, Malásia, México, Nova Zelândia, Peru, Singapura e aí o Vietnã, que ele não aparece no outro. Os Estados Unidos estava incluído nesse acordo, afinal foram eles que encabeçaram, só que os Estados Unidos saiu em 2017, conforme nós vimos na imagem da assinatura do Trump, mostrando que ele saiu oficialmente do acordo TPP, que foi os Estados Unidos que acabou fazendo a proposta. Qual é o motivo? Relacionado às ideias protecionistas. Esse acordo de livre comércio ia estimular a saída de indústrias americanas para os países que estão dentro desse bloco econômico. Esse bloco ele é bem simples e cria apenas o livre comércio
e ele representa 40% da economia mundial, 800 milhões de consumidores e 1/3 do comércio mundial. Com a saída dos Estados Unidos, muito ficou de questionamento sobre a continuidade desse acordo transpacífico. Sem os Estados Unidos, havia uma grande chance de não dar certo, pois eles precisavam de uma quantidade de países. Havia muita especulação da possibilidade da China entrar nesse acordo transpacífico, justamente porque precisava de um país potência econômica. Por enquanto, os países fecharam entre eles e provavelmente vão chamar outros países a participarem também. Mas mesmo assim, o acordo se mantém em pé mesmo com a saída dos Estados Unidos, que poderia ter levado ao fim desse acordo. E agora nós encerramos a terceira parte que tratava sobre esses blocos econômicos. De forma sintética, é fundamental alertá-los para estudar sobre a criação, o contexto de cada organização que nós citamos, em que destacando que elas são as principais, como NAFTA, Mercosul, a União Europeia tínhamos falado, a CEI, ela pode cair em alguns vestibulares dependendo das relações com os conflitos no leste europeu, que retomaram em 2015. Os demais aqui nem são falados, pelo menos não me recordo de ter visto muito desses blocos caindo. O TPP caiu no Enem, quando foi criado em 2016, mas os mais importantes também estão aqui na parte 4, que são as Organizações Econômicas da América, que nós estudaremos os BRICS, que é um assunto que cai muito nos vestibulares, e a atualidade do NASU, que ele entrou em xeque, sendo substituído pelo PROSUL, e esse outro que já caiu em alguns vestibulares, que é uma integração da infraestrutura regional sul-americana. Então, na próxima videoaula, nós veremos esses assuntos finais desse conteúdo extremamente importante para os vestibulares.